Hoje a gente vai continuar a conversar com Carolina Mourão, presidente da Confederação Brasileira de Defesa Animal. Semana passada a gente conversou bastante com ela, mas foi tão produtivo que voou, o tempo voou e a gente está repetindo a dose e ela vai trazer pautas muito importantes, tá bom, para hoje. Alô, Carol! Olá, pessoal, de volta. De Tô aqui volta! arrumando aqui o aparelho, vamos ver se seja Deu para bom carregar? Deu para carregar, tá na tomada, né, gente? Porque para não ter problema, não ter falha. Ai, estou tentando ajustar aqui, calma. Sem pressa, tranquila. Bom ter você de volta, Carol. É bom te ouvir. Foi muito boa a conversa da semana passada. E eu sei que hoje vai ser muito bom também, que temos novidades, né? Fatos novos. Fatos novos. Infelizmente, mais uma vítima da crueldade humana, da falta de limite de uma sociedade que não tem regras, ou que as regras não são respeitadas, ou que temos leis vazias. Né? A Lei de Proteção Animal no Brasil, ela é um buraco vazio. Tá? A Lei 9.605, que é a lei que rege a proteção dos animais, ela é vazia naturalmente porque nós somos um país de exportação de animais. Animais domésticos, né? Porque boi é considerado animal doméstico. Essa é a razão da nossa incrível dificuldade em aprovar projetos até para cães e gatos, que são animais domésticos, no Congresso Nacional. Porque se você beneficia cães e gatos, você beneficia o boi. E você prejudica o PIB nacional. Tá? Segundo eles alegam. Então as pessoas perguntam, né? Como perguntaram da última vez. O que você acha de não termos contemplado animais de outras espécies, além de cães e gatos, no texto final do PL, animal não é coisa, né? Ele entrou completo, contemplando todos os animais, como a gente sempre trabalha. A gente nunca imagina o futuro de derrubar o direito do animal. A gente sempre luta pelo direito amplo dos animais. Embora a gente já saiba como é o mecanismo do Congresso Nacional. O Congresso Nacional trabalha de olho na economia nacional e nos próprios interesses municipais. Então, os bois, eles são classificados como animais domésticos e a gente não consegue avanço para outras espécies e muito menos para os domésticos, justamente porque junto com cães e gatos estão os bois. Então, está explicado por que é tão difícil a gente avançar com os animais no parlamento brasileiro, tá? E mesmo assim, nós temos dado grandes passos, né? Temos mais de 700 projetos tramitando, muitos sugeridos por nós, pelas mãos de deputados parceiros, com as nossas agendas. E tem até uma lista que eu separei, nem está aqui comigo agora, mas eu tenho na cabeça, que é a lista de projetos que a gente, dos 700 e tantos projetos, a gente todo ano separa aproximadamente 20, e desses 20 a gente tenta filtrar ali 3. É super difícil fazer essa escolha, porque você deixa muitas situações para trás, que são da nossa luta. Mas, no final das contas, a gente consegue aprovar um projeto de lei em benefício dos animais por ano, em média, tá? É uma média excelente, considerando que para a sociedade aprovar projetos humanos demora, em média, 10 anos. Certo. Então, a gente está fazendo um trabalho muito duro, muito sério, né? Aproveitando janelas, oportunidades políticas, falhas dos parlamentares, ausência de inimigos e prepara a pauta imediatamente para votação, né? E entre esses projetos que a gente tem batalhado há alguns anos, tem 2 projetos de lei que tratam da proibição do animal de guarda, do cão de guarda, né? E aí agora a gente entra no tema da mutilação das 2 patas do Sansão, que virou uma comoção nacional, mais uma, né? Anteriormente veio o Manchinha, do Carrefour, que foi morto a pauladas dentro do Carrefour por um funcionário. Nunca vamos esquecer, o Carrefour jamais tomou uma providência, uma medida decente para se retratar ou se desculpar com a sociedade.
Então a gente insiste em falar o nome do Carrefour como Claro. algoz desse animal. E agora veio mais uma vítima, um inocente, uma criança, que é um cachorro, um filhote, porque ele nem era adulto, um pitbull usado para vigilância, manso, atraído por duas pessoas, dois irmãos, que já haviam matado o pai desse cachorro, segundo informações que eu recebi, com uma machadinha, uma foice, quebrando a coluna dele no meio. E agora eles pegaram esse animal, que é o Sansão, atraíram esse animal, segundo a ocorrência relata, e esticou as perninhas dele e mutilou uma por uma. Eu considero isso de uma gravidade tão grande que ultrapassa, como sempre, as raias da proteção animal. Um sujeito que faz isso com o animal, por motivo algum, ele é uma ameaça à sociedade. Sem dúvida. Né? Ele é uma ameaça à sociedade. Então, existem 2 projetos de lei, além desses que tratam da proibição dos cães de guarda. A proibição, o cão de guarda, ele não pode existir sozinho, tá? É proibido pela Polícia Federal. Isso é uma importante informação para quem não sabe. A gente tem que parar só de tratar de piedade e começar a aprender os motivos porque aquilo está errado na forma legal, para poder até saber argumentar isso numa rede social e melhorar o debate, né? Melhorar a qualidade do debate, porque quando a gente melhora a qualidade do debate, a gente melhora a possibilidade de aprovação de projetos de lei que beneficiam esses animais. Então, além desses 2 projetos que proíbem a guarda de animais, né? Na verdade, o animal de guarda é proibido, como eu venho falando, pela Polícia Federal, porque a regra da Polícia Federal que autoriza esse tipo de serviço, é a Polícia Federal que autoriza a guarda de locais, ele só permite o cão de guarda com a presença de um vigilante e com condições de salubridade, de sanidade, de ambiente para esse animal, que não é o que acontece. O animal fica na brita, acorrentado, sem casa, a água acabou, amanhã, só amanhã o cara volta, depois de amanhã, a ração acabou, paciência quando voltar da outra, debaixo de sol, de chuva, desidratando e principalmente passando pela aflição psicológica que é viver sozinho num terreno baldio, né? Um animal que é um animal de companhia, os cães são animais de companhia, são seres sociais como seres humanos, e se vê naquela situação de abandono parcial, que a gente chama de abandono com dono, né? O abandono não existe só fora das casas das pessoas, o abandono existe dentro das propriedades, dentro das empresas, dentro dos apartamentos, dentro das residências das pessoas. As pessoas ganham um animalzinho da moda, aí vão ali, como se fosse um abajur, se cansam, vai para a área de serviço, igual papagaio, as desventuras de um papagaio que vive 90 anos, e acabam sendo abandonados dentro de casa, né? E uma situação sempre muito difícil de enquadrar, porque a polícia não sabe acolher ainda o assunto dos maus tratos, é tudo muito incipiente, muito novo. Há uma preguiça e uma má vontade de muitos agentes em aprender, em se prepararem para a agenda dos animais. Mal sabe a polícia que deveria aproveitar as ocorrências de maus tratos aos animais, ainda que a lei seja vazia e não haja uma punição concreta, mas para monitorar essas pessoas, porque são psicopatas de uma sociedade, são treinadores de violência doméstica, de abuso a idosos, vulneráveis, crianças que fazem isso treinando com animais. Isso é um treinamento de psicopatas, né? E lá a polícia americana, o FBI, que é a Polícia Federal Americana, trata pessoas que maltratam animais como verdadeiros psicopatas e terroristas. Eles entram numa lista de terroristas, onde eles têm 95% de êxito em procurar pessoas que cometem crimes contra pessoas estarem enquadradas dentro desse grupo que já maltratou animais. É uma forma muito econômica deles encontrarem rapidamente a pessoa. E a gente fica gastando dinheiro público e dando volta sem perceber a importância de uma ocorrência de maus tratos aos animais, né?
embora a gente saiba que a impunidade é grande, que a Lei 9.605, que rege a proteção dos animais no Brasil, seja vazia, é importante fazer a denúncia para que isso vire um número relevante para aquele governo que lida com aqueles números, o governo local e estadual, para que haja, então, uma reunião de providência, porque o número aumentou muito. Então, se você não faz a ocorrência, a gente tem aquele número que não reflete a realidade e, por isso, não há política pública para tratar do assunto, porque, oficialmente, você não tem o número correto, que é o número exagerado de pessoas abusadores de animais, que são abusadores de pessoas, né? Também. Então, nós temos dois projetos de lei na Câmara que proíbem o cão de guarda, muito bons, um na Câmara, um no Senado, já aguardando há alguns anos uma movimentação, uma situação de comoção como essa. Infelizmente, tem que haver mais uma vítima, para haver mais uma pressão, para talvez a gente ter uma votação. Para você ver a que nível chegou a sociedade, né? Você tem que ter gente o tempo inteiro morrendo para talvez não conseguir a aprovação, né? Afinal, o que se faz no Congresso Nacional que não seja defender os interesses de uma sociedade? Ficam debatendo a própria crise pessoal, moral e política e brigando de quem tem mais poder e mais poder de barganha para aprovar projetos conforme brigas de partidos e briga com o governo. Em suma, infelizmente, é isso que virou a Câmara e o Senado. Mas a gente sempre luta, não desiste e continua lá dentro batendo firme, né? Nós temos, com essa urgência do sanção, a necessidade de pedir para todas as pessoas para assinarem a petição que eu estou preparando, porque a partir dessa petição assinada, a gente vai buscar a pressão dentro da Casa Legislativa, Câmara, para aprovar animal não é coisa, porque enquanto o animal for uma coisa, ninguém pode ser preso por maltratar um objeto, uma coisa. E aprovar o projeto de lei que aumenta a pena para crimes de maus tratos aos animais, que também já chegou ao Senado. Então, é um na Câmara, outro no Senado, pressão total para esses dois PLs para o caso do sanção, né? E de quebra, pedir ainda a aprovação da proibição do cão de guarda, que já, na verdade, é proibido pela Polícia Federal, se não atender às regras da Polícia Federal, que exigem que o cão não fique sozinho, que tenha uma pessoa ali acompanhando a sua guarda, né? Eu sou contra animal de guarda, naturalmente. O animal não tem que servir para nada utilitariamente, ele só tem que existir e viver a vida dele como nós queremos viver a nossa. Quem vive, quer viver, seja quem for, né? Então, mas o quadro é muito grave no Brasil e a gente vai comendo pelas beiradas, porque nós somos um país de exploração econômica dos animais. Cão de guarda é mais uma forma de explorar economicamente esse animal e não pagar um vigilante, né? E o próprio sindicato dos vigilantes, os sindicatos dessas pessoas que trabalham vigiando, tem que se juntar para ajudar a pedir a proibição do cão de guarda, porque o cão de guarda tira o emprego deles, né? É preciso que a sociedade se junte dessa maneira, né? Uma vez que o cara põe o cão de guarda, ele acha que não precisa pagar um vigilante. É um emprego a menos para um vigilante. Então, vamos olhar de outras formas, além da proteção animal, para a gente juntar forças. Porque, embora nós sejamos milhares de pessoas que observam e sentem pena e se apiedam e brigam e lutam e resgatam animais, parece ainda muito pouco para os parlamentares. Então, eu estou preparando uma petição para aproveitar, infelizmente, essa mutilação do nosso querido Sansão, filhote ainda, já passando por isso, né? E pedir a aprovação de 4 projetos. Evidentemente, talvez a gente consiga um. Certo. Na Câmara, outro no Senado, se a gente for muito competente na propagação de uma petição, a ponto dela se tornar uma petição internacional e a gente conseguir assinaturas até de outros países. Tá? Então fica o apelo aí para o engajamento das pessoas. Quem estiver na live, cada um de vocês é um soldado fundamental, um general que pode pilotar e comandar
e solicitar e passar o dia inteiro online pedindo para assinar essa bendita petição que eu vou soltar depois que acabar a nossa live. Vou soltar no meu Facebook, tá? Carolina Mourão, Facebook, tem a bandeira do Brasil e eu lá com um ramo de flor. Esse é o meu Facebook, tá aberto para todo mundo. Então, essa é a providência que nós vamos tomar essa semana para forçar a votação do PL Animal Não É Coisa na Câmara, porque se esse daí não passar, minha gente, esquece aumento de pena de maus tratos aos animais. Porque enquanto ele for uma coisa, um objeto, não tem como a gente tentar qualificar, igualar ou chegar perto da punição para quem maltrata uma pessoa. E ainda assim, essa pessoa que mata outra pessoa ainda sai da delegacia e vai para casa. Então, esse é o quadro de septicemia dos direitos fundamentais das pessoas e dos animais, tá? Mas a gente não vai soltar o osso, largar o osso. Nunca. Entendeu? Nunca. Porque isso não é uma escolha, é uma vocação, é uma nova geração que não vai recuar e não aceita os velhos padrões, né? Então, graças a Deus, a gente não está sozinho, somos milhares. Convido a todos para ajudar a gente nessa petição. Podemos porque, sermos mais. E eu vou abrir uma ação contra esses mutiladores. Eu sei que outras pessoas estão se movimentando, graças a Deus. Mas eu vou abrir uma ação particularmente para enquadrar esses caras em algum crime aonde haja reclusão, que é o de incolumidade pública. E quem sabe, estou consultando ainda nosso jurídico, nosso advogado, doutor José da Silva Moura, nosso competente e brilhante advogado, que está à disposição de todos vocês. José Moura, _ADV, de advogado, é o Instagram do nosso advogado, doutor José Moura, tá? A Confederação Brasileira tem José Moura como advogado e sempre está à disposição dos casos mais extremos, das pessoas mais envolvidas nos casos mais extremos, para que a gente possa auxiliar, amparar, orientar, ensinar, mesmo que haja outro advogado atuando, né? Então, é isso. Se a gente não aprovar o Animal Não É Coisa, é a prioridade máxima da proteção animal do Brasil. Nada vai acontecer. E muito menos cadeia para quem maltrata animais, que é o projeto do deputado Fred Costa, um querido deputado Fred Costa, que é o deputado dos animais de Minas Gerais, mas eu vou ter que fazer uma crítica ao projeto dele, que é vazio, tá? Como é que ele vai oferecer cadeia para quem maltrata animais, com tanto debate, com tanta exposição do nome dele como o herói dos animais de Minas Gerais, se ele não tem como alterar o Código Penal até aprovarem o Animal Não É Coisa? Um projeto desse, cadeia para quem maltrata animais, não vai para frente se o animal não deixar de ser coisa no Código Civil. Então tem muita festa, muita expectativa para aprovar o projeto do Fred Costa, mas Camila, você que é assessora dele, para de forçar a barra e de navegar o deputado no sanção, inclusive, quando nenhuma providência foi tomada. E o projeto dele não tem efeito legal. O que ele tem que fazer é aprovar o projeto do Ricardo, ajudar a aprovar o projeto do deputado Ricardo Isaac, que é parceiro dele na Comissão de Meio Ambiente, para poder ter condições do projeto dele ser aprovado e ter um efeito legal de prisão para quem maltrata animais. Tá? Então, gosto muito dos parlamentares dos animais, muito mais deles do que dos outros. Ninguém é perfeito, mas vamos parar de enganar as pessoas. A assessoria dele sabe, e ele sabe que o projeto cadeia para quem maltrata animais não tem efeito legal. Não vai botar na cadeia ninguém. Até você aprovar Animal Não É Coisa, e ainda mais 10 anos para pegar o projeto aprovado. Animal Não É Coisa e alterar o Código Penal. Porque para alterar o Código Penal são mais 10 anos. Então vamos parar de mentir para as pessoas. Tá? Tô com você, Fred Costa, nas agendas de verdade. Tô com você, deputado Ricardo Izar, nas suas agendas, porque o deputado Ricardo Izar não engana ninguém. Ele é o recordista de propositura de projeto de lei na Câmara Federal e na história do Brasil. E todos os projetos dele são verdadeiros. Porque a gente cuida, sugere, monitora e assessora. Tá?
O deputado Fred Costa, o deputado Célio Studart do Ceará, que entrou pelos animais, também é um cara que tem muita propositura, mas está sumidinho, né? Tô vendo pouquíssima articulação. Ah, mas ninguém está conseguindo aprovar nada, é muito difícil. Isso não é desculpa de parlamentar, isso é desculpa da sociedade. Parlamentar tem que ser artista, negociar com os líderes a aprovação de um projeto de lei dele, pelo menos dos animais, por ano. Cada um. Cada um. E parar de fazer festa com a tragédia animal, para navegar na tragédia animal ganhando like e com um projeto de lei que não tem efeito nenhum. Tá? Eles me conhecem, eu conheço, eu respeito, mas a verdade é essa. Eles sabem que eu sei a verdade, que eu já falei para eles. Que esse projeto não tem efeito legal. Porque a gente que está do lado de cá, Carol, a gente não desconhece tudo isso. Né? A gente acredita no que é vendido para a gente. Perfeito. A gente evita criticar os parlamentares dos animais, porque já são poucos. E quando eles se sentem encurralados ou criticados, o melhor para eles realmente é largar a agenda e cuidar da agenda básica. Então a gente evita, porque existe essa sensibilidade. Agora, a gente clama para os parlamentares que acolham a consultoria, que é gratuita, e façam a coisa como a gente orienta, que a gente sabe mais do que eles. Como experiência do lado de fora e como jurídico. A gente conhece a lei que tem efeito e a lei que não tem efeito. Para! Então, nós somos poucos, nós apoiamos os deputados dos animais, nós temos 4 ou 5 aí profundamente envolvidos, ganhamos um novo deputado para São Paulo que apoia os animais, que é o deputado Roberto de Lucena, que tem aceitado todas as nossas sugestões e já dando encaminhamento. Então, muito obrigada, deputado Roberto de Lucena, né? Que não é concorrente do deputado Ricardo Uzar, que também é de São Paulo, porque essa agenda é tão ampla e tão problemática que cabem todos. Cada um com seus projetos. Tá? E não vai faltar voto para quem fizer o bom trabalho. Porque o bom trabalho aparece. Parem de forçar a barra querendo aparecer sem resultado. Sem articulação e sem competência legislativa para falar com os líderes, para fazerem uma urgência de líderes com os projetos, evitando que eles passem pelo rito das comissões que não tem fim e vá direto a plenário. No caso do Sansão, é hora de levar o projeto aos líderes, discutir o assunto o Sansão tomou conta das redes sociais. Graças a Deus a sociedade é indignada. Levar esse projeto para reunião de líderes, animal não é coisa, tem que passar com urgência de plenário, embora ele já esteja na Comissão de Meio Ambiente, prontinho para ser votado, e a sanção presidencial. Porque ele já tramitou na Câmara, Casa de Origem, já foi para o Senado, já foi modificado, já foi alterado, voltou para a Comissão de Meio Ambiente, contemplando somente cães e gatos, começou contemplando todos os animais, mas está ótimo. Né? Agora, os deputados têm que pegar esse projeto, levar para os líderes, e embora ele não precise passar pelo plenário de novo, que os líderes aprovem a urgência de plenário, aprovem de uma vez por todas, e pelo menos faça alguma coisa que é a vontade da sociedade, que está difícil. Né? Então, o papel dos parlamentares dos animais agora é parar de lamentar o Sansão, chamar o Ministério Público para trabalhar, despachar a denúncia para o Ministério Público do gabinete e cobrar uma resposta do Ministério Público no enquadramento da lei penal de crime e de atentado contra a incolumidade pública, que é o único crime que enquadra essa ameaça à segurança pública que uma pessoa dessa representa, porque quem faz isso com o animal faz isso com qualquer pessoa, porque a frieza é a mesma, que quem não sente a dor de um animal mutilado não sente dor nenhuma, é um psicopata, não tem o dispositivo da sensibilidade, tem que ser contido, não pode andar por aí livremente. Tá? E aprovem esse projeto com urgência de líderes e façam a casa brilhar pelo menos uma vez na vida. Tá? Limpa um pouco o cocô do ambiente e mostrem que essa casa tem honra. Porque a sociedade hoje está desonrada por causa de um cachorro. Porque se você não tem um Estado brasileiro que possa resolver o problema de um cão,
você não tem um Estado que resolva o problema de ninguém. Se nós somos incompetentes para resolver um problema de abuso com cão, nós não temos competência para nada. É o que eu digo. Se um prefeito não consegue resolver a castração de cães e gatos, ele não consegue resolver problema algum. Porque isso é o teste da competência municipal. E é o teste hoje, na Câmara Federal, se esses deputados valem alguma coisa. E eu sei que valem. Muita gente boa no meio do chiqueiro. Tá? A gente consegue pensar, deputados sérios ainda existem. Né? E alguns que ainda nos ouvem. Então, o caso do Sansão é procurar ser criativo. Esqueçam, por misericórdia, esqueçam a Lei 9.605 de maus tratos aos animais quando forem tratar de maus tratos aos animais na delegacia. Esqueçam, é uma lei morta, não tem nada dentro. É 4 meses a 3 anos. O outro é o projeto de lei que vai até 4 anos. Até 4 anos, minha amiga, é assinar um termo circunstanciado, assumir que fez e ir embora para casa. E o delegado ainda devolve o cachorro pro cara, porque não tem onde enfiar o cachorro. Aí o cachorro ainda apanha em casa porque causou um problema para ele. Apanha, é mutilado, é morto. Muitas vezes ele já é eliminado porque já causou um problema, o cara já estava torturando o animal, vai para a delegacia, no final ele acaba com o animal. Né? Ou pior, mantém o animal vivo torturando o animal porque o animal deu problema para ele. Então, esqueçam a Lei 9.605. Comprem o Código Penal, baixem o Código Penal no celular de vocês, coloquem palavras-chave reclusão, né, para ameaça à segurança pública, ameaça à saúde pública, porque ou sempre tem ameaça à segurança, que no caso desse psicopata eles são ameaça à segurança, ou tem imundície sanitária de pessoas colecionadoras de animais ou que tratam muito mal seus animais, então tem sempre uma sujeira. E o crime de incolumidade pública, contra a incolumidade pública previsto no Código Penal, é uma forma muito criativa da gente enquadrar e prender essas pessoas. Manter presas. Porque ela prevê até 6 anos, ou seja, ela ultrapassa os 5 anos, que é quando a gente já pode, com um bom advogado e um argumento brilhante, enfiar esse cara na cadeia. Pela Lei 9.605 de maus tratos aos animais, não se consegue nada. Parem de perder tempo. Até a gente aprovar animal não é coisa e alterar o Código Penal, você não tem a Lei 9.605, você não tem nada. Porque você vai lá com a Lei 9.605 na delegacia fazer a denúncia de maus tratos, o delegado arquiva a sua denúncia. Porque não tem nada dentro da lei. Você perdeu o seu tempo. E se revoltou e arrumou uma neurose. Porque fica todo mundo neurótico por causa da impunidade. Incitação ao ódio. Estou tentando enquadrar esse cara até na incitação ao ódio. Porque o que ele está fazendo é uma incitação. O que eles fizeram, mutilando esse animal, foi incitar o ódio da gente. A gente estava lá na nossa vida, tratando já da agenda miserável dos animais, coitados. E aí vem o cara, mutila as patas de trás de um filhote. E o que ele causa na gente? Ódio. Porque tá todo mundo com ódio desses caras. Né? Tá todo mundo com os nervos à flor da pele, querendo pegar o cara. O cara já foi ameaçado de morte, a família dele, todo mundo. Isso, a incitação ao ódio não é nossa. Nós somos vítimas de uma incitação ao ódio deles. Que fique bem claro. Quando alguém falar incitação ao ódio, quando a rede social estiver pegando fogo. Porque ela pega fogo quando alguém faz isso com o animal. Né? Então é isso. Sobre o Sansão, nós não vamos ficar parados, não podemos salvar nem fazer justiça a todos os animais do Brasil, mas a gente usa alguns casos desses extremamente cruéis para tirar dele alguma coisa útil para os animais. Infelizmente, quantos mais precisarão ser mutilados, mortos à paulada dentro do Carrefour, queimados vivos com óleo quente,
né? Para a gente aprovar um projeto. Animal não é coisa que beneficia só cães e gatos lá no texto, que nem tem impacto orçamentário no Estado brasileiro. Quer dizer, geralmente quando há uma resistência para você aprovar um projeto é porque ele causa um gasto público. Uhum. Animal não é coisa, não causa gasto público. Ele só transforma o animal num ser de direitos para a gente melhorar lá no Código Penal esse ajuste, ainda que seja para cães e gatos, que a gente queria que fosse para todos. Mas não aprovam com medo de a gente ajustar o Código Penal e aumentar a pena para quem maltrata boi e afetar a cadeia produtiva nacional. O boi já está fora do projeto de lei Animal Não é Coisa. Então, deputados, por misericórdia, aprovem esse projeto que não afeta a cadeia produtiva nenhuma, não afeta a economia brasileira, não afeta a base de votos de vossas excelências, né? Só traz benefício para vossas excelências, né? Então é isso. Por que essa inércia da Câmara Federal com o projeto Animal Não é Coisa? Que burrice é essa da bancada ruralista que não percebeu que esse projeto não afeta a sua cadeia produtiva? E que maldade gratuita é essa em saber que já foi suprimido do texto os bois e os animais de produção, ainda assim resistir para aprovar o projeto? É uma crueldade explícita, gratuita. Não aceitamos mais como sociedade que a Câmara fique inerte com o projeto Animal Não é Coisa do deputado Ricardo Izar, na última instância que é a Comissão de Meio Ambiente. A gente não aceita. Já suprimimos do texto todos os animais beneficiados, só ficaram cães e gatos. Não há mais razão para esse projeto não ser aprovado. Exijam do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, você vai lá e acha ele, e exija que o Animal Não é Coisa seja votado pelos líderes no plenário, embora ele não precise mais passar pelo rito do plenário. Mesma coisa com o projeto de aumento de pena para maus tratos aos animais, que está no Senado. Precisa ser votado mais avançado, né? E a gente vai apresentar um outro, pelas mãos do deputado Roberto de Lucena, que já fez um trabalho maravilhoso, absorvendo e pegando o nosso projeto de educação e respeito aos animais para a primeira fase escolar da criança brasileira, vai levar até o MEC e vai apresentar como projeto de lei, porque a assessoria do deputado Fred Costa, Camila, não aceitou o projeto e insistiu conosco que ele era inconstitucional, quando ele não é. E Belo Horizonte já transformou o respeito aos animais numa matéria obrigatória para as crianças, né? Que foi uma sugestão nossa da Confederação Brasileira de Proteção Animal pelas mãos da DRICA, que é uma parceira nossa da nossa instituição. Então, se fosse inconstitucional, Camila, esse projeto não seria lei em Belo Horizonte e não estaria sendo executado nas escolas. Porque melhor do que apagar incêndio é prevenir o incêndio, é criar uma nova geração consciente e sensível a essas aberrações que parecem muito normais para o parlamento brasileiro. E a Confederação está à disposição, não é isso, Carol? Para quem precisar dessa assessoria. A Confederação Brasileira está sempre à disposição para orientar qualquer pessoa que queira abrir ações contra os algozes do Sansão ou contra o estado, o seu município, ou até mesmo gestores, o prefeito, o vereador, o secretário de saúde, de meio ambiente, que não atuam castrando, cuidando das zoonoses de verdade, né? Ficar ali matando, ganhando salário e fingindo que trabalha. Então, a gente orienta os passos mais seguros para que ele tenha mais chance de êxito. Ninguém pode garantir o êxito jurídico, mas as chances aumentam quando a gente tem uma orientação de quem tem mais expertise. O Dr. José Moura tem bastante expertise no assunto. E a gente disponibiliza, é caríssimo o trabalho dele, porque ele é muito bom no que ele faz, e ele é voluntário dos animais na maior parte das ações. Muito bom. Carol, e as petições públicas para as pessoas que estão entrando e desconhecem, elas realmente têm peso, elas fazem efeito para as decisões deles lá? Total.
A petição pública, quando ela é bem usada, e nós usamos muito bem as petições, nós entramos com uma ação, de preferência uma ação popular, com esse volume de assinaturas, né? Quase sempre a gente tem êxito, porque uma ação popular, ela não tem benefício para mim, para a autora da ação, só para a sociedade. E a gente sempre traz uma justificativa técnica muito boa, quase indefensável, em favor da sociedade. Então, eu pego as petições, é assim que eu trabalho. Eu pego a petição, eu utilizo essa petição como uma das ferramentas da ação popular, de auxílio. O juiz concede ou não, de preferência quase sempre dá certo, ele concede o êxito, o ganho, a vitória da sociedade. E aí, com esse material, a gente vai lá no legislativo dizer, olha, embora a sua assessoria não esteja preparada ou não esteja bem informada sobre isso, aqui está a prova técnica e legal de que isso tem que ser um projeto de lei. E de que tem que ser rápido. Que tem que ganhar uma tramitação rápida. Uma urgência de líderes é o que a gente chama de tramitação rápida. Que os líderes se reúnem, decidem votar aquilo no plenário, de uma vez só. Em vez dele passar pelo rito das comissões, de imensos e infindáveis debates, onde não se chega a lugar nenhum. E é assim que funciona. Então, as petições públicas, sim, assinem, todas. Passem o dia inteiro assinando petição pública, porque elas são uma ferramenta importantíssima para quem acionou a petição. Provavelmente essa pessoa que acionou, ou essa instituição, tem um projeto, um fim, uma finalidade para essa petição, que é em benefício dos animais. Outras pessoas abrem petições para fazer para mostrar que há uma comoção sobre aquilo, para aumentar um fluxo na rede sobre aquele clamor. Mas há muitas pessoas que iniciam petições e que dão certo essas petições, elas ganham um volume, não sabem que é uma grande ferramenta no ambiente jurídico. Tá? Tem gente que leva aquele calhamaço de petição direto no legislativo. É uma boa. Eu, primeiro, gosto de vencer na justiça. Porque o legislativo é sempre muito lento, demora 10 anos em média para aprovar um projeto. Então eu vou lá na justiça, acelero a providência legal quanto àquela situação que é urgente, e aí depois eu vou lá no legislativo para os lentos legisladores decidirem se vão encaminhar aquilo como uma proposta de lei. Ou como um registro de repúdio no plenário, que não resolve nada, mas chama a atenção do Ministério Público, né? Os deputados têm que lembrar, e nós como sociedade temos que lembrar os deputados que eles são fiscais dos gestores públicos, fiscais do executivo, das prefeituras, dos governos locais, né? Quando eles não respeitam as leis lá na localidade, o deputado daquela região pode ser acionado para ele fazer um ofício ao Ministério Público para corrigir aquele gestor público. Isso é um papel nosso, da sociedade. A gente tem que entender uma coisa. É maravilhoso rede social, Facebook e Instagram, mas isso não é Ministério Público, não é delegacia, não é número oficial. A gente está no maior volume de manifestações na rede social, a causa animal, e isso não se reflete em denúncias, em ocorrências e nem em aprovações. Por que razão? Porque nós também temos que aprender a entrar no Ministério Público online. A mesma energia que você gasta para fazer uma live, para fazer uma postagem indignada com o animal mutilado, é a mesma energia, o mesmo teclado e a mesma internet, sem tirar o bumbum do mesmo lugar, que você pode fazer essa denúncia, procurar um artigo que enquadre o cara lá no Código Penal, tudo online, com uma palavra-chave, e você faz o seu pequeno estudo, faz sua denúncia com um artigo penal que seja por mais de 5 anos, que aí você consegue prender o cara. Eu encontrei da Incolumidade Pública com a nossa assessoria, a Valéria, maravilhosa, né? Nosso gênio técnico da Confederação, que está presente aqui na live. E encontramos que a incolumidade pública é o crime de contra a incolumidade pública é o crime contra a segurança pública,
e contra a saúde pública, entre outros itens. Tem muitos itens maravilhosos que podem ser aproveitados, e ele prevê até 6 anos. Então, 6 anos é uma maravilha, porque é mais de 5 anos, e se o advogado for bom e fizer uma boa representação na delegacia e no Ministério Público, esse cara vai preso. Ele vai, é cadeia. A gente já passou para cá também. Para todos os advogados, a sua dica da incolumidade pública, a gente já passou para todo mundo aqui. É só ser artista e saber tratar a denúncia no encaixe perfeito com a incolumidade pública. São vários artigos, não é só segurança e ameaça à segurança e à saúde pública, que são os que a gente mais aproveita na causa animal. Tem vários. Tá? Jogou uma bomba na sua casa porque você está cheio de cachorro latindo? Não pode. O crime de explosão é um crime, é uma ameaça à segurança pública. Né? Então, tem de tudo. E a gente tem que ser criativo. Advogados, parceiros, sejam criativos. Busquem no Código Penal outros mecanismos que não seja a Lei 9.605, porque é derrota. É derrota já na delegacia. Você já sai derrotada. Né? Então, a meta é forçar. Peço a vocês que estão na live, busquem aí o Instagram do presidente da Câmara Federal, né, que é o deputado Rodrigo Maia, o presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre. Marquem o Instagram deles exigindo a aprovação do projeto lá na Câmara, o Animal Não É Coisa, que está lá na Comissão de Meio Ambiente, e no Senado, aumento de pena para quem maltrata os animais. Embora o aumento de pena para quem maltrata animais não seja útil até que o animal não é coisa seja aprovado. Porque você não consegue prender a pessoa. Todos os projetos que objetivam proporcionar cadeia para quem maltrata animais, ou aumento de pena para maus tratos aos animais, eles vão até 4 anos. Porque os parlamentares não deixam passar de 5 para não dar cadeia de verdade para dono de frigorífico, para isso ou para aquilo. Entendeu? Então, se a gente não tirar o animal da condição de coisa lá na Câmara, não adianta, gente. Enquanto isso, a gente tem que ser criativo no Código Penal. Buscar outros artigos que enquadrem aquele cara. Né? Entendi. Outras falhas dele, puxar a ficha do cara. Às vezes o cara já é um estuprador, às vezes o cara já foi um assaltante, às vezes outro dia a gente conseguiu prender um cara, não pela Lei 9.605, que na delegacia a gente puxou a ficha dele e ele era foragido. Olha só. Ele era um homicida foragido. Por causa de um cachorro ele foi preso. Não porque ele maltratou o cachorro, mas porque a gente descobriu que ele era foragido. Foi preso pelos crimes anteriores dele. Então tem que puxar a ficha do cara, descobrir o passado do cara penal, o passado penal dele na delegacia. É fácil, você pede para um agente, ele te puxa a ficha do cara. Quando for fazer a denúncia na delegacia, pede para puxar a ficha do cara, porque às vezes ele já é procurado pela polícia. Olha que beleza. Aconteceu com a gente. Né? E sejam criativos na denúncia. Enquadra o cara no CPP, o Código Penal tem... Não falta punição no Código Penal. Agora a gente tem que usar a cabeça. Parar de andar em círculo com a Lei 9.605. Para, gente. Para agora. Para que ninguém mais tem energia para isso. E nem nervos mais. Para sair de uma delegacia humilhado e o cara indo embora para casa. Para continuar a atividade. A Lei 9.605, que você se refere, é a Lei de Crimes Ambientais, não é isso? É a Lei de Crimes Ambientais, aonde a proteção aos animais, teoricamente, está lá dentro. Não tem nada dentro, né? Um buraco vazio. E o projeto de Animal Não É Coisa, você tem o número dele aí de cabeça? Que João Eu não tô com ele Valois aqui na cabeça, mas é facílimo achar na internet, porque ele fez muito barulho e agora chegou o momento de retomá-lo, né? Eu estava com a anotação dos números dos PLs, os dois projetos de lei que proíbem cão de guarda, que é o caso do momento, e Animal Não É Coisa, e o aumento de pena para maus tratos aos animais, que está no Senado. Na verdade, no Senado tem 2 aumentos de pena. Um do Ricardo Trípoli, que também é de São Paulo, foi o pioneiro da proteção animal no Congresso Nacional, fez um belíssimo trabalho,
já não pertence mais ao Legislativo. Muito obrigada, Ricardo Trípoli, pela sua história em favor dos animais, pelo Brasil e por São Paulo. E aí depois veio o deputado Ricardo Izar, pegou a tocha e continuou a batalha, né? Agora a gente tem em São Paulo também o deputado Roberto de Lucena com a tocha na mão, dividindo com o deputado Ricardo Izar a duríssima tarefa de cuidar desse assunto no Congresso Nacional. E ainda é pouco, tinha que ser muito mais. Mas a prioridade, gente, sem dúvida, é o Projeto Animal Não é Coisa. Dá uma bugada aí, que vocês vão achar no Google. Já falaram aqui, Carol, é o PL 27/2018. O PL 27, né? Ele ganhou esse número no Senado e foi para a Câmara de volta. O número dele foi alterado, porque na Câmara ele ganha outro número. Isso é uma confusão que não devia existir. O número tinha que ser um só para sempre. E nas duas casas legislativas, mas quando muda de casa, muda de número. Depois regride e volta para o número que era original se ele receber uma emenda. Porque quando o projeto recebe uma emenda, funciona assim, gente. Você cria um projeto de lei na Câmara ou no Senado. Se ele não receber uma emenda, se ele não for remendado por parlamentares e passar, ele vai direto à sanção para ser analisado pelo presidente da República e ser vetado ou sancionado. Vetada é quando ele acabou, morreu. E sancionado é quando ele é aprovado. Mas quando ele recebe uma emenda, ele vai para outra casa, que chama Casa Revisora, que no caso é a Câmara ou o Senado, dependendo do nascimento do projeto, da origem de nascimento do projeto. E aí depois, quando ele recebe emenda, ele regride para a casa de origem para avaliar a emenda da casa revisora. Então passa por todo o processo de votação de novo. Muitas vezes demora também anos esse retorno, né? Como foi a castração de cães e gatos, a lei nacional que a gente conseguiu tirar do Senado. Ele estava morto no Senado. A gente conseguiu a aprovação dele no plenário, eu consegui a urgência de líderes. O senador Regufe, que é o senador de Brasília, mais bem votado do Brasil, para de dizer que é difícil. Tá? São só 80 inimigos. Na Câmara são 512, porque o outro é você. O inimigo de você próprio. Então, assim, não é impossível. O que falta é articulação, é o poder de articulação de um parlamentar, né? Eu, Carolina, que não sou parlamentar, tirei do limbo o projeto 1376, que hoje é lei e obriga os municípios a castrarem seus animais. Consegui urgência de líderes e o projeto foi votado no plenário, embora eu tenha perdido minha cabeça como assessora do Renan Calheiros. Porque isso me custou a cabeça, e muitos outros empregos como assessora parlamentar, né? Não vou aqui chorar minhas pitangas de todos os empregos maravilhosos de salários ótimos que eu perdi para priorizar um projeto de interesse dos animais, né? Então essa foi uma das vezes que a minha cabeça rolou, porque eu peguei a assinatura do Renan pedindo audiência de líderes, sem que ele percebesse para qual era a finalidade. Porque era só mineradora, só interesses milionários, e ele falou que não ia assinar esse projetinho de cachorrinho. Né, senador Renan? Ainda é senador, né, Renan? Lembra de mim? A Carolina, aquela que enganou o diabo? Pois é, eu te enganei. Adoro. Enganei o diabo. E aí ele assinou a urgência de líderes. Primeira assinatura dele, ele era líder do PMDB na época, ele não era presidente da casa. E os outros líderes que veem logo a assinatura de quem será o presidente, assinam embaixo. E aí todos assinaram sem entender direito o que era, desde o primeiro, né? Que era meu patrão, o senador Renan Calheiros. Foi enganado, né, Renan? Você engana a sociedade todo dia, né? Chegou a vez da sociedade te enganar. Né? Custou minha cabeça, mas a gente aprovou o projeto no plenário e ele cortou minha cabeça no plenário mesmo. Me viu lá no fundo, cantou os projetos que estavam já acordados com os líderes, onde não se discute mais. E uma vez que você canta o processo legislativo, não regride, não retroage. Uma vez que você verbaliza no microfone. E o projeto passou a revelia dele. Por ele, como presidente da votação.
e ele foi para a Câmara. Depois de 5 anos na Câmara que a gente conseguiu a aprovação dele, para você ver. E uma emenda que eu pedi para o Zambiase, falecido, senador Sérgio Zambiase, que morreu de uma tragédia, inclusive, que me fez a emenda que eu pedi, que era uma emenda que eu não queria fazer, porque esse regresso custa para a gente muitos anos ainda, mas eu acabei pedindo a ele a emenda parlamentar, e ele fez a emenda e o projeto acabou voltando para a Câmara, né? Foram 5 anos ainda de batalha, foi quando nasceu o Acampamento Animal Nacional, e ele finalmente foi aprovado e virou lei, né? E Lei 3.426, de 2017, né? Maravilha. E aí, cabe agora à sociedade cobrar dos seus prefeitos que as castrações sejam feitas. E, como eu disse na outra live anterior, dá para fazer isso sem custo municipal, né? Criar um fluxo que não custe ao município castrar todos os cães e gatos da população. A gratuidade é uma falácia, a gratuidade é um discurso que já não existe mais, porque não existe almoço de graça. A nossa proposta, como política pública municipal, é que os mutirões de castração sejam cobrados no seu custo, para pagar os veterinários parceiros e os insumos dessas cirurgias, né? Quem sabe até uma farmacinha popular para auxiliar no pós-operatório desses animais, né? Então dá para fazer, prefeito. Dá para fazer. É lei. Né? Se um cidadão implicar com o senhor, pegar a lei e levar a cabo, o senhor pode ser processado por não cumprir a legislação. Dá para fazer... Por favor, Carol, que eu vou colocar aqui. Repete a lei, por favor. Lei 13.426, de 2017. A lei que obriga o município a castrar os animais para controlar as zoonoses. Que hoje os municípios matam para controlar a zoonose, sem controlar a zoonose nenhuma, porque, evidentemente, você mata em progressão aritmética, enquanto eles nascem em progressão geométrica. Então, matematicamente, é uma grande burrice matar animal para dizer que está controlando zoonose no município. Uhum. Não é verdade. Na verdade, se comete um crime no município, né? Dentro da administração pública. Mas a Lei 9.605, como ela é vazia, não enquadra o crime. Né? Mas é por aí. Tem muita muito luta, né, Carol? Tem que ser muito estrategista, né? Muito estrategista. Tem que ter um advogado bacana auxiliando, um cara disponível, que estude, estudioso, que se interesse, porque não adianta o cara quebrar o teu galho e tá de má vontade, já não tem a lei que auxilia a gente, o cara tem que ser criativo, então tem que ter um bom advogado, tem que ter tempo, né? Tem que ter muita paciência, gastar muito salto alto, muitos anos circulando, a gente chama de encanamento, ajeitando aqui, ajeitando ali, quase todos os tiros que a gente dá não acertam o alvo, porque não chegam no alvo, mas a gente tem muita munição, né? E muitos parlamentares já compreenderam a importância da proteção aos animais na sua agenda, nem que seja uma proteção periférica de cães e gatos, que é o que a gente consegue lá no Congresso com muito custo. E sim, somos muitos votos, e somos um grande incômodo também quando a coisa não acontece, né? Mas é isso, tem que chamar o Ministério Público, tem que ser criativo, provocar o Ministério Público com crime de incolumidade, contra a incolumidade pública, abrir processo contra essas pessoas que maltratam os animais, que cometem esses crimes horríveis. São uma ameaça à sociedade. Essa é a teoria do link, tá? A teoria do link que o Major Hobbes trouxe para o Brasil, que é a teoria do link do FBI. Quem maltrata animal, com certeza maltrata vulneráveis, pessoas. É o primeiro sinal, né, da psicopatia. É um sintoma de psicopatia, né? A pessoa não sente piedade. Né? Não sentir piedade é gravíssimo, porque quem não sente piedade absolutamente, de coisa alguma, né? De ninguém.
Carol, estamos com 57 minutos de live, temos 3 minutos. Já voa, mulher, com você. Boa! Faz o fechamento, então. A gente conversou hoje sobre o caso do Sansão. Faz só um fechamento do que a gente precisa fazer para conseguir passar esses projetos para o pessoal entender e ficar sua mensagem Tá, final. gente, resumindo, a gente precisa que todo mundo entre no Instagram do Davi Alcolumbre, presidente do Senado, para pedir a aprovação do projeto de aumento de pena para maus tratos, mas principalmente entre no Instagram do presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, para que ele se sensibilize junto aos líderes, para que o projeto Animal Não É Coisa passe finalmente pelo seu último estágio no Congresso Nacional, que é a Comissão de Meio Ambiente, onde ele nasceu. O projeto voltou, está lá, falta só um pouquinho, falta essa votação para a gente conseguir mandar isso para a Presidência da República e lá na frente, finalmente, alterar o Código Penal com aumento de pena para quem não é mais um objeto. Não é uma coisa o animal. Então, vamos nos concentrar nisso. Lotar o @Rodrigo Maia, tem que descobrir exatamente qual que é. Eu vou colocar na legenda da live. Isso. E pedir a aprovação do PL, do número que você já desvendou aí, que animal não é coisa. A gente tem que tirar o animal da condição de coisa para conseguir tudo mais que a gente precisa. Se concentrem nisso, que já vai estar de bom tamanho. Vou fazer também uma petição online, que eu vou usar para a gente reforçar essa pressão junto aos líderes e no mundo jurídico. E eu vou pedir que também vocês entrem e assinem em nome do Sansão e dos animais. Não por mim, mas por todos nós, porque ninguém aguenta mais isso. Obrigada, gente. Imagina, conta com a gente, Carol. Um beijo essa página maravilhosa que é a sua live. Imagina, Vegas em Ação, tamo junto. Estou sempre disponível, gente, para tirar as dúvidas. Pedir uma terceira live. Já, viu? Vamos marcar uma próxima. Vamos fazer a terceira. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Obrigada. Obrigada.